saindo da concha do egoísmo. Um anônimo. Não subestimem o poder das trevas. Chico Xavier. O amor cobre a multidão dos pecados. Jesus Cristo. Transformai vossos relacionamentos afetivos exclusivistas e egoístas em associações equilibradas e respeitosas para o trabalho no bem. Um servidor. Não é suficiente para a evolução do espírito cumprir as tarefas programadas para sua reencarnação se não realizar a autorreforma moral. Uma anônima. Há no mundo um conceito soberano de força para todas as criaturas que se encontram nos embates espirituais para a obtenção dos títulos de progresso. Essa força viverá entre os homens até que as almas humanas se compenetrem da necessidade do reino de Jesus em seu coração, trabalhando por sua realização plena. Os homens do poder temporal, com exceções, muitas vezes aceitam somente os postulados que a força sanciona os princípios com que a mesma concorda. Enseguecidos temporariamente pelos véus da vaidade e da fantasia, que a força lhes proporciona, faz-se mister deixá-los em liberdade nas suas experiências. Dia virá em que brilharão na terra os eternos direitos da verdade e do bem, anulando essa força transitória. Emmanuel. Desapego de tudo e apego a Deus. Irmã Teresa. Introdução. Jesus já tinha alertado, em A Grande Síntese, psicografada por Pietro Baldi, que a falha mais grave das leis humanas é cobrar de todas as criaturas o mesmo nível ético, enquanto que, por ser perfeita, ao contrário, a lei divina solicita de cada ser o pensar, sentir e agir de acordo com seu específico e diferenciado nível evolutivo. Assim, não se pode esperar que um ser humano primitivo adote pensamentos, sentimentos e atitudes que não sejam egoístas. Pode parecer incentivo à estagnação moral, mas não é o que pretendemos induzir, mas sim o reconhecimento de que cada um dá o que tem, ou seja, cada um tem condições de realizar aquilo que sua evolução comporta. Não há como se fabricar, em série, Chico Xavier e Madres Teresa de Calcutá. O aprendizado se compara à alimentação das células, ou seja, à osmose, através da qual determinados produtos químicos atravessam a membrana celular, de tal forma que, cada célula somente recepciona bem determinados elementos químicos e 2, assimila-os na medida da sua capacidade de armazenamento e, assim, não assimila produtos incompatíveis, apesar mesmo que mais qualificados e 2, não conseguem guardar além do necessário. Como se sabe, os seres humanos são indivíduos únicos, não havendo dois sequer semelhantes. Pois a biografia de cada um começou há pelo menos 1,5 bilhão de anos e não se parecem duas vivências nessa enorme trajetória. Por isso, há a diversidade de formas de pensar, sentir e agir conforme o número de indivíduos. A verdade, ou seja, a lei divina existe desde sempre e os seres humanos mais evoluídos captam-na onde quer que estejam, pois evolução é interior, individual, realizada pela sintonia de cada ser, como consequência do que é evolutivamente falando, pode-se dizer que não há necessidade de professores, livros, lições e outras formas materiais de aprendizado para alguém ter acesso à lei divina, pois ela está escrita na consciência de cada um. A mediunidade sempre é panágio dos espíritos superiores, estejam encarnados ou desencarnados, pois é a porta mental para a comunicação com outros espíritos pelo pensamento e pelo sentimento. Na antiguidade existiram alguns homens e mulheres bem informados, pela mediunidade, sobre a realidade espiritual, pois que as correntes mentais circulam o universo em todas as direções. Tentar transformar, à força, seres humanos primitivos em criaturas não egoístas é tão temerário quanto querer amadurecer uma fruta antes da época. Esses seres não se transformam de uma hora para outra, porque não estão amadurecidos para entender as vantagens do desapego, o qual é a virtude oposta ao defeito moral do egoísmo. Estagiando em níveis menos avançados de evolução espiritual,
mesmo quando procuram ostentar uma superioridade moral artificial, acabam revelando seu apego aos bens e interesses imediatistas e agem como o irracional que reserva apenas para si os alimentos que consegue capturar, beneficiando, na melhor das hipóteses, a própria prole, ou seja, no caso humano, seus afins. Todavia, não devemos interpretar de forma dura o egoísmo, porque é natural, válido, coerente, quando se trata de espíritos primitivos, sendo uma forma de inteligência rudimentar, ou, em outras palavras, é o instinto de conservação em plena atuação, porque ainda não compreendida suficientemente a noção de que é dando que se recebe, a que se referiu Francisco de Assis, no sentido de que quem muito faz em favor dos outros é o mais evoluído, ou seja, o mesmo que Jesus disse, o maior no reino dos seus é o que mais e melhor serve a todos. A esses idealistas nada falta, pois, mesmo quando aparentam viver com muito pouco, isso lhes basta. Jesus também falou: procurai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Trataremos, neste estudo, da questão do egoísmo, porém, não apodando as pessoas que não estão prontas para praticar o desapego. Propomos-nos abordar o tema com tolerância, serenidade, compreensão humana, pois que é uma questão científica e, como tal, deve ser compreendida. Quando alguém é egoísta, demonstra carecer de mais experiência de vida, amadurecimento ético, para conseguir compreender que sua vida não melhora com a acumulação, mas com a doação, ou seja, mais como a cigarra, que canta e alegra aos outros, do que como a formiga, quando ela somente acumula para si e suas afins. Os bens e interesses terrenos não resolvem na procura da felicidade, mas, ao contrário, pioram, quando não os distribuímos, em suma, quando não realizamos o bem. Essas pessoas necessitam ir até o final da sua vivência horizontalista para aprender que ela não compensa e, muitas vezes, somente desperta sua consciência no mundo espiritual, em meio aos maiores sofrimentos, como André Luiz, que passou vários anos no umbral para compreender que importa subir ao invés de continuar indefinidamente caminhando na horizontal. Ser crítico feroz do egoísmo alheio é ser descaridoso, pois somente o decurso do tempo, aliado à observação do desapego dos idealistas, faz com que os egoístas se decidam por imitá-los. Trata-se da osmose moral. O egoísmo é útil para a evolução intelectual dos seres primitivos, pois eles aperfeiçoam a própria inteligência competindo, disputando, guerreando, daí surgindo o progresso material. Cada um tem suas necessidades, os primários trabalham para si, no máximo, para sua prole, enquanto que os evoluídos trabalham para todos, os primeiros habitam, espiritualmente falando, conchas e se arrastam pelo solo, enquanto que os segundos, por serem leves e terem longas asas, voam. É preciso sermos pacientes com aqueles que não estão prontos para o desapego. Para eles há experiências e lições compatíveis com sua realidade interior, primitiva, horizontal. E quem já sabe renunciar aos bens e interesses materiais deve semear desapego, não importando os resultados. Não poderíamos deixar de tratar, neste estudo, da virtude do desapego, assim transcrevendo o trabalho doutrinário da irmã Teresa intitulado Desapego de Tudo e Apego a Deus. Dividimos o presente estudo em duas partes, a primeira com o título de O Egoísmo e a segunda o Desapego, apesar de, na primeira, versarmos um pouco da virtude do desapego. Tal divisão foi idealizada principalmente para destacar o trabalho da irmã Teresa. Pedimos a bênção de Deus, nosso Pai de amor e sabedoria, e de Jesus, Sol das nossas vidas, para que este estudo seja salutar para nossa própria evolução, bem como dos prezados leitores. Primeira parte. O egoísmo. 1. Os defeitos morais. Como sempre dizemos, as pessoas que têm algum pendor para a religiosidade ou a filosofia classificam os defeitos morais em 3 tipos: 7,
9 ou outros tantos, cada um embasado em critérios próprios, mas, segundo pensamos, o importante é a disposição de superá-los, ao invés de transformá-los em tema de estudo puramente teórico. Apenas para se dar uma ideia da diversidade de classificações, veja-se, conforme suas respectivas mensagens, que Emmanuel afirma que o egoísmo é filho do orgulho, enquanto que Pascal diz que ambos andam de mãos dadas. Ambos afirmam que a caridade é a virtude que lhe é oposta, porém, sem querer polemizar, pretendemos chamar a atenção para uma outra interpretação, no sentido do desapego, virtude mais difícil de realizar que a simples caridade, pelo menos a material, pelo menos no Ocidente, onde o apego aos bens e interesses materiais é considerado natural, quando, na verdade, prejudica a evolução espiritual. Quantos trabalhadores do bem, por exemplo, desencarnam e ficam jungidos à realidade material por causa do apego ao que tiveram de deixar? A maioria deles foi muito caridosa, mas não se desapegaram interiormente das coisas e interesses terrenos. Assim, não é sem razão que consideramos o desapego a virtude oposta ao defeito moral do egoísmo. Dos defeitos morais, escolhemos, como objeto deste livro, apenas o egoísmo, que compreendemos como sendo a intenção de tudo querer para si seus entes queridos. Muitos entendem que isso não é egoísmo, mas sim um sentimento natural no ser humano, daí surgindo o provérbio, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Jesus, porém, profundo conhecedor das fragilidades morais dos seus pupilos terrenos, esclareceu, de várias formas, a questão, tanto que afirmou: 1. Se alguém quer te obrigar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000, se quer tomar-te a túnica, dá-lhe também a capa, dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. 2. Eu não tenho uma pedra onde assentar a cabeça. 3. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem e caluniam, orai pelos que vos fazem mal, se fizerdes o bem apenas aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial, pois assim também não procedem os maus. 1.1 O egoísmo. Emmanuel e Pascal ditaram, na época da codificação da doutrina espírita, cada um uma mensagem tratando do egoísmo, que Allan Kardec inseriu em O Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. E a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, porque o quereis crucificar. E, entretanto, deixe que o conduzam ao suplício. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel.
Paris, 1861. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade, mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, socorria assim a mulher adúltera, como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa, no seu reino, o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com egoísmo e orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascal. Sens, 1862. 1.1.1 Os vícios. Chakra frontal. Este tópico é muito importante para o estudo do egoísmo e pedimos atenção especial dos prezados leitores, uma vez que, no mundo atual, verifica-se a epidemia dos vícios, que relacionamos a seguir, a drogadição, a sexolatria, o alcoolismo, a gula e a ociosidade. Deixamos de abordar o tabagismo, neste estudo, mas recomendamos que os prezados leitores reflitam sobre ele. Iniciaremos mencionando que a ciência materialista reconhece como vício. Vejamos o que a Wikipédia registra. Vício, do latim vitium, que significa falha ou defeito, é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e os que com ele convivem. Seu oposto é a virtude. A acepção contemporânea está relacionada a uma sucessão de denominações que se alteraram historicamente e que culmina com uma relação entre o Estado, a individualidade, a ética e a moral, nas formas convencionadas atualmente. Além disso, está fortemente relacionada a interpretações religiosas, sempre denotando algo negativo, inadequado, socialmente reprimível, abusivo e vergonhoso. Porém, em termos genéricos, é interessante a abordagem de Margaret Mead. A virtude é quando se tem a dor seguida do prazer, o vício é quando se tem o prazer seguido da dor. Faltando, porém, um detalhe, os períodos onde a dor e o prazer se enserem variam, sendo que o segundo é sempre mais longo e permanente que o primeiro, em ambos os casos. Daí a relação que se cria também com o trabalho, como processo doloroso que gera prazer posterior permanente, e que, portanto, eleva em meu homem, através do orgulho e da vitória. Fatalmente, o vício relaciona-se também com a perda, a derrota, e, portanto, a queda, fechando um ciclo conceitual que interliga o social, o biológico, o religioso e a ética moral laica. Uma ponderação importante que devemos repetir é de que os vícios representam uma forma de egoísmo, pois, para satisfazer suas más inclinações, os escravos dos vícios sobrecarregam a vida das outras pessoas e pouco se lhes dá se as incomodam ou prejudicam. Assim, todo vicioso é um egoísta, que sacrifica os outros, como é facilmente reconhecível por todos que têm dentro do lar alguém dominado por algum vício. Não propomos que se deixe de auxiliar os viciosos, mas que se saiba o que está por trás dos vícios, o egoísmo, o desejo de satisfazer-se, mesmo que à custa alheia. Até para auxiliar alguém é preciso compreender seu assunto e, a partir dessa compreensão,
procurar induzir, gradativamente, o dependente a auto-superar-se, livrando-se da essência do mal, que é o egoísmo, e isso somente se consegue exemplificando o desapego, como mostraremos no curso deste estudo. Não se deve combater o uso de drogas, pois representa apenas do efeito, enquanto que a causa é o egoísmo. Campanhas antidrogas não atingem a raiz do problema. Há sempre um conflito consciencial latejando no íntimo do dependente químico, por fatos ocorridos na atual encarnação ou em outra. Isso é outro dado importante. O mal não se combate com a violência, a agressividade, os castigos e outros meios impositivos, mas com o bem, as virtudes vividas no dia a dia, da mesma forma que se apaga um incêndio com água e não com mais fogo. A superação do egoísmo deve ser ensinada pela exemplificação do desapego. Deve ser utilizada a técnica que mencionaremos a seguir. Deixamos, de propósito, a menção a esta técnica. Os vícios são, como dissemos, uma manifestação de egoísmo, mas um egoísmo diferenciado, pois nem todo egoísta é vicioso, havendo, até pelo contrário, os egoístas que nunca usaram drogas, os que são sexualmente equilibrados, os que nunca utilizaram bebidas alcoólicas, os que se alimentam de forma saudável e os que são trabalhadores. A viciação é uma inclinação para a vivência de forma primitivista, como uma espécie de saudade da irracionalidade, a procura de sensações em lugar dos sentimentos, pois colocam o corpo em primeiro lugar e não a realidade espiritual, a luz, esquecidos de que são seres destinados à evolução espiritual. Vejamos como funciona a técnica a que nos referimos. O cérebro humano, como afirma André Luiz, pode ser dividido em 3 partes diferentes. 1. A parte posterior se encarrega do armazenamento das experiências do passado, remontando ao momento em que saiu das mãos do Criador. 2. A parte intermediária, por meio da qual o espírito atua quanto às iniciativas necessárias à sua sobrevivência no mundo material. 3. A frontal, a mais importante, onde estão os centros nervosos da verdadeira espiritualidade, estando ali incrustado o chakra frontal. Os idealistas utilizam mais a parte frontal, os viciosos utilizam mais a parte posterior, e os egoístas não viciosos concentram-se na parte intermediária. Deve-se orientar os viciosos a não guerrearem contra os pensamentos negativos, como, aliás, Divaldo Pereira Franco aconselha, mas sim ativarem a parte frontal do cérebro, através do idealismo, movimentando o chakra frontal. Ao invés de lutarmos contra os pensamentos negativos, devemos mudar de estação, como fazemos com os canais de televisão que não nos interessam. Esse exercício continuado vai desconectando o ser vicioso das correntes mentais indutoras do vício e ligando-o aos espíritos superiores, que querem ajudá-lo. Não se deve esquecer, todavia, de que, por trás de cada ser vicioso há outros seres viciosos, seus obsessores, que podem ser desencarnados ou encarnados, pois ninguém está sozinho em qualquer situação que seja aí. Inclusive na frequência compatível com os defeitos morais, todos vivemos, mental ou fisicamente, em grupo. Aliás, assim também acontece com as virtudes. Sem o tratamento dos obsessores, a cura fica dificultada, mas cada uma das coisas tem de ser feita independentemente. Assim, traduzimos, em linguagem científica, a orientação de Jesus. Vigiai e orai para não cairdes em tentações. 1.1.1.1 Drogadição. Todo produto que está sendo necessário, em determinado momento, para a sustentação da saúde pode ser chamado de alimento ou remédio, mas, se não é necessário naquele momento e, apesar disso, é utilizado, passa a ser uma droga, nociva, portanto. Dessa maneira, muda-se o conceito tradicional de drogadição, o qual, segundo a ciência terrena, está associado a determinados produtos, considerados como drogas em si mesmas. Aliás,
Seu rol é muitas vezes mudado de acordo com critérios nem sempre corretos, pela ciência oficial, o que mostra a precariedade das afirmações terrenas. Alguém já disse que, para a medicina comum, um mesmo produto costuma ser tido como remédio e daí a pouco tempo como veneno, e isso acontece com muita frequência. É importante entendermos isto, pois, em caso contrário, podemos chegar à viciação, a qual pode conduzir à morte e, pior ainda, à continuidade do sofrimento moral no mundo espiritual. A questão da dependência tem de ser pensada com muita atenção e carinho, porque o dependente químico tende a repetir indefinidamente o uso do produto, aumentando, cada vez mais, a quantidade até aquele produto não mais satisfazê-lo e começar a utilizar outros cada vez mais agressivos e dominadores. A ciência não está nas mãos somente dos bons, mas é objeto de estudo também pelos maus, todos, bons e maus, que estão sempre descobrindo fórmulas mais potentes para satisfazer as necessidades positivas ou negativas dos seres humanos. Saibamos qual o nosso objetivo pessoal e façamos as opções certas quanto aos alimentos e medicamentos. Avaliemos se somos dependentes do vício ou se utilizamos produtos que nos fazem bem. Saúde, equilíbrio emocional e espiritual, intenções benévolas, pensamentos de amor universal, procura da paz interior, tudo isso deve se constituir em nossas metas, a fim de não cairmos nas malhas da drogadição no sentido que damos essa expressão. 1.1.1.2 Sexolatria. A prática do sexo corporal tem duas utilidades. 1. Sem ela, ninguém teria filhos, a não ser utilizando o recurso da adoção, a qual é uma opção nobilitante. 2. Através das trocas energéticas masculino-femininas, acionam-se os hormônios psíquicos, com excelentes resultados para a estabilidade psíquica e emocional. Essas as utilidades do sexo praticado com elevação e ponderação, mas há a forma prejudicial, que é voltada para a satisfação puramente física, obedecendo-se à intenção de repetir-se o gozo físico egoisticamente, mesmo que à custa da própria estabilidade psíquica e emocional. Trata-se da sexolatria. Nesse caso, o sexo deixa de ser considerado como meio para a reprodução da espécie e estabilidade psíquica e emocional e fica tido como um objetivo em si mesmo. Utilizando-se o corpo alheio como instrumento do gozo físico sem consideração pela sua dignidade espiritual, ou utilizando-se o próprio corpo, na satisfação unilateral da própria sexualidade. Em ambos os casos a finalidade última do sexólatra é a permanência egoística na fruição dos instintos primários, sem a intenção de progredir como espírito eterno, destinado à perfeição relativa. A intenção é que diferencia o sexólatra do homem ou da mulher que praticam o sexo com utilidade. Para quem observa de fora, todos parecem iguais, mas a diferença está no interior de cada um. Nas intenções mais secretas, porque as intenções do egoísta são diferentes daquelas do idealista. Pensemos no que nos leva a procurar um parceiro ou parceira ou a utilizar solitariamente o próprio corpo e saberemos se somos sexólatras ou vivenciadores do sexo útil. 1.1.1.3 Alcoolismo. Não se justifica a utilização de bebidas alcoólicas de maneira alguma, pois todas prejudicam toda a máquina orgânica, inclusive criam uma sintonia espiritual negativa, devido ao seu tropismo negativo. Alguém pode pretender relacionar benefícios para a utilização do álcool, tanto quanto há quem defende falsas utilidades da maconha. O usuário de bebidas alcoólicas é alguém que tenta camuflar a intenção de reduzir sua ansiedade, baixar a pressão psíquica interna dos pensamentos e sentimentos incômodos. Por trás da utilização de bebidas alcoólicas há uma secreta ou declarada intenção de anestesia do sistema nervoso, dominado pela ansiedade e, em última instância, uma intranquilidade interior, da consciência, que cobra por atos presentes ou passados de cunho negativo.
Não faz sentido o uso de substâncias alcoólicas, porque é o contrário do que é saudável, o qual se constitui em alimentar o corpo e estabilizar pensamentos e sentimentos, mas nunca embrutecer-se no alheamento de si mesmo, com o predomínio dos instintos, chegando a perturbar a própria racionalidade. 1.1.1.4 Gula. A gula é a procura do entorpecimento do aparelho digestivo, tanto quanto o alcoolismo e a drogadição são o entorpecimento do sistema nervoso. O guloso quer satisfazer seu aparelho digestivo de forma doentia, como se pretendesse voltar aos tempos da irracionalidade do reino animal, em que o gozo se traduzia na lenta digestão, por exemplo, das vísceras das suas presas. A satisfação primitivista desse gozo é um reflexo de uma forma de ancestralidade ainda não superada. Os alimentos visam a sustentação do corpo físico e não o gozo do aparelho digestivo ainda impregnado de vibrações brutalizantes. A escolha dos alimentos deve ser baseada no seu teor nutriente e a quantidade deve ser apenas a suficiente. São dois requisitos importantes para não cairmos nos domínios da gula. Quem se candidata à espiritualização não pode deixar-se enredar por esse vício, que Gandhi, sabiamente, considerava o mais difícil de ser vencido. 1.1.1.5 Ociosidade. Não que devamos obrigar-nos à atividade compulsiva, o que é prejudicial para o corpo e para a mente, mas o outro extremo, que é a ociosidade, é mais nociva do que o trabalho exagerado, pois a ociosidade embrutece a inteligência e o senso moral. A ociosidade faz do ser humano um primitivo arremedo de gente. Quem prefere a ociosidade se esquece das conquistas que já realizou até chegar à fase humana e pretende, inconscientemente, a obtusidade mental, a não evolução, a estagnação espiritual. Quando detectamos em nós mesmos essa inclinação, devemos combatê-la, obrigando o corpo à ação útil e a mente à atividade no bem, sob pena, no primeiro caso, da deterioração dos tecidos e implementos físicos, com o envelhecimento precoce, e, no segundo caso, do surgimento de doenças do sistema nervoso, como a perda da memória e outras similares. Quando Jesus falou, "Eu trabalho e meu Pai também trabalha", estava nos ensinando a necessidade do trabalho físico e mental para a própria evolução. 1.1.2 Antídoto ao egoísmo, o desapego. Neste tópico nos propomos a homenagear nossa companheira de trabalho, atualmente encarnada, que chamaremos de Thakur, cuja trajetória evolutiva descrevemos em um opúsculo denominado A Trajetória Evolutiva de Thakur, ali sendo mencionada uma vida no Egito Antigo, como sacerdotisa, outra, como uma mulher pobre, na Europa, no final do século XVI e começo do seguinte, e outras duas como índia pajé nos Estados Unidos, primeiro na tribo dos Navajos e depois na tribo dos Hopis. Em todas elas assimilou a noção do desapego aos bens e interesses materiais. Enquanto seus antigos companheiros de jornada europeia permaneceram naquele continente, uns mais e outros menos apegados ao poder e os outros interesses terrenos, ela deslocou-se para o novo continente à procura das noções de espiritualidade e, na atual reencarnação, quando todos se encontraram para a nova tentativa de evoluírem juntos, já havia se caracterizado grande defasagem entre eles, pois somente ela tinha investido sempre no desprendimento das coisas terrenas. O resultado é que, de companheira de jornada, passou a ser a orientadora espiritual daqueles que tiveram a humildade de reconhecer a distância espiritual que passou a existir, o livre-arbítrio, dom de Deus, permitiu que cada um fizesse suas opções, sendo uns pela horizontalidade do mundo e outros, mais ou menos, pela verticalidade da evolução espiritual. Assim, considerando que sem reforma moral não há evolução espiritual, aconselha-se o bom senso, com o despertamento enquanto é tempo. O egoísmo é, como diz Emmanuel, uma chaga da humanidade, que alijará da terra os recalcitrantes, até que mereçam, um dia, retornar daqui a milhares de anos.
O desapego pode se apresentar de variadas formas. 1. Não tendo em seu poder nada que seja supérfluo, eu não tenho uma pedra onde assentar a cabeça, como disse Jesus. 2. Doando o supérfluo e, em contrapartida, isentando-se do teste diário do desapego, pode parecer que seja o máximo da virtude, mas não o é. 3. Continuando a conviver com o supérfluo, mas não admitindo internamente o apego a esses bens e interesses, esse é o máximo da virtude do desapego. Entendamos essa lógica. No primeiro caso, o candidato à aquisição da virtude sequer aceita o contato com os bens e interesses terrenos. No segundo, há abandonos. No terceiro, deixa-os fazer parte da sua vida, exteriormente, mas não interiormente. No último caso seria como admitir a convivência com um adversário, o que representa um teste diário, que somente os espíritos superiores conseguem suportar. Por isso, vê-se que a prática do desapego deve ser interna, não se constituindo em mera doação de objetos, facilitação das necessidades materiais dos semelhantes e outras práticas visuais, mas incompletas da referida virtude. 1.1.2.1 Abrir o coração. Pode parecer chocante a comparação que vamos fazer, mas a pessoa egoísta se assemelha à aranha, que tece sua teia, procurando abarcar o maior espaço possível, a fim de aprisionar e devorar qualquer incauto que tenha desdita de emaranhar-se na sua armadilha pegajosa. Assim, o egoísta cerca todas as pessoas de oportunidades, para que nenhuma lhe escape ao controle. São ditadores das massas onde um pequeno número de pessoas, conforme o grau de influência que conseguem exercer no meio onde vivem. O coração do egoísta está fechado para o amor universal, pois que considera cada pessoa, não como seu irmão ou irmã, seu igual, mas mero subordinado à sua vontade arbitrária e autoritária. Ninguém gosta de ser taxado de egoísta, pois trata-se de um defeito moral grave. Mesmo os homens e mulheres mais egoístas costumam fazer de tudo para aparentar idealismo, espírito público e outras expressões bem-sonantes, mas inverídicas, a fim de mostrarem uma virtude que não têm. Poucos egoístas assumem seu egocentrismo, e esses dizem abertamente, por exemplo, não ajudo a ninguém, porque ninguém me ajuda. Ao contrário dessa ideologia egocêntrica, algumas pessoas têm o coração nas mãos, como se diz na Europa. Apóstrofo. É importante abrir o coração no sentido de colocar dentro dele o maior número possível de seres, criaturas de Deus, pois quem age assim nunca é atingido pela depressão, pela tristeza crônica, pela baixa autoestima e outras mazelas psicológicas e psicossomáticas, pois está sempre auxiliando os outros, sem tempo para imaginar ou agravar doenças em si próprio. Jerônimo Mendonça ficou cego e paralítico, mas abriu o coração a todos e viveu feliz, realizando no bem. Assim também Jesus Gonçalves, mesmo tendo contraído a hanseníase, espalhou otimismo e fé através da sua exemplificação. E assim muitos outros e outras, pelo mundo afora. O egoísmo adoece, porque congela o ectoplasma, enquanto que quem abre o coração vive sádio espiritualmente, porque sua energia mental vai em direção aos outros, beneficiando-os, e retorna em forma de benefícios de toda a ordem. Quem está doente pelo egoísmo, seja qual tipo de doença for, sara espiritualmente quando abre o coração e, conforme o caso, sara também fisicamente, se a espiritualidade superior verificar que a cura física será realmente benéfica à sua evolução espiritual. Assim, Jesus curou fisicamente alguns, mas não todos os doentes que o procuraram. 1.1.2.1.1 Ser paciente com todos. Ralph Waldo Emerson afirmava: adote o ritmo da natureza. O segredo dela é a paciência. Ritmo, natureza e paciência são as três expressões chaves do conselho de Emerson. O ritmo da natureza é dos ciclos, que não se antecipam nem se atrasam, tudo vai e volta depois de percorrer o caminho estabelecido na lei divina.
Por isso não adianta querer colher o fruto antes da hora e outras precipitações. Cada um tem sua biografia, ninguém é igual a qualquer outra criatura de Deus e cada um é um universo à parte. Impacientar-se com outrem é desconsiderar essa regra da natureza, captada por Emerson e traduzida na lição. Devemos aprender a respeitar a individualidade alheia, como queremos que os outros respeitem a nossa, sendo que uma das formas de manifestação de respeito é a paciência com aquilo que nos incomoda nos outros. Nesses casos devemos nos perguntar, por que tal característica de determinada pessoa nos incomoda? Não será porque somos iguais a ela, ou seja, temos o mesmo defeito, ou porque a reconhecemos superior a nós e não admitimos essa superioridade. Se a desprezamos não será porque queremos receber um reconhecimento que nos fará mais orgulhosos. 1.1.2.1.2 Aprender a ouvir. O que é ouvir se não calar o próprio impulso egoístico de ensinar paciência sendo impaciente, propor a humildade sem conseguir sopitar o desejo de demonstrar superioridade, reconhecer os direitos alheios quando ainda somos dominadores. Somente através dos séculos de evolução espiritual aprendemos a ouvir, no sentido mais elevado da palavra, pois simplesmente silenciar e olhar para o interlocutor não é ouvir, mas sim tentarmos imitar o ouvir da afirmação de que Deus ouve nossas preces. Esse ouvir que devemos procurar aprender. Ouvir é muito mais do que costumamos fazer. Jesus sabia ouvir todos que o procuravam, atendendo a cada um de acordo com as necessidades espirituais individuais, o que nem sempre coincidia com os petitórios que lhe dirigiam. Nós também não precisamos agir concordando exatamente com todos os pedidos que nos chegam, mas cabe-nos o dever de, pelo menos, orar em favor dos que nos pediram alguma coisa. Somente assim teremos ouvido. Pode parecer muito difícil cumprir esse dever, mas é um dever de quem se candidata ao amor universal. 1.1.2.1.3 Integrar-se no meio onde vive. Dependendo do tipo de atividade que cada um desempenha na reencarnação, tem de planejar como e até que ponto deve conviver com as pessoas, porque, se é importante estar presente na vida de muitos, tem-se de tomar cuidado para não ser colhido pelas armadilhas das trevas. Assim é que tem-se que viver no mundo sem ser do mundo. Se não há condições de estar presente exteriormente na vida de todos, o caminho é orar por cada um, mas não ficar sujeito às vibrações pesadas do meio onde essas pessoas vivem. É importante priorizar as metas espirituais a serem cumpridas. Assim, por exemplo, Jesus não se arriscava mais do que o necessário para fazer chegar em seus ensinamentos às pessoas que iriam aproveitá-los. Não se deve ser temerário a pretexto de ser bom e democrático. Cada um deve ter a pureza da pomba, mas a prudência da serpente. Integrar-se no meio onde vive não é a mesma coisa que desperdiçar a energia, a ser gasta no trabalho espiritual, com diálogos inúteis, apresentações em público perfeitamente dispensáveis, contatos sociais problemáticos e uma série de exposições arriscadas. O bom senso é que deve dizer, por exemplo, comparando-se com Chico Xavier, se devemos aparecer no pinga-fogo ou evitarmos aparições públicas de muito risco e pouca utilidade. Reencarnamos para aprender o amor universal, mas, muitas vezes, ajudamos mais orando pelos nossos irmãos e irmãs em humanidade do que abraçando-os e dialogando com eles. Entendamos que a melhor ajuda pode ser invisível. 1.2 Obsessão. Os adversários que nos vigiam os passos, sejam encarnados ou desencarnados, os quais procuram nos fazer mal, representam elementos positivos, pois nos ensinam, indiretamente, a ser firmes no bem, mas, por outro lado, pressionam-nos, inclusive psiquicamente, induzindo-nos ao mal, com o que estaremos sempre correndo, realmente, o risco de falhar nas nossas tarefas espirituais. Certa feita Divaldo Pereira Franco disse que tinha 18 obsessores, que não lhe davam folga de um minuto. Viver desse jeito não é fácil, mas,
Se tal foi permitido pelos seus orientadores espirituais, é porque essa pressão lhe seria útil. Há quem se entregue aos obsessores e estes praticamente assumem o comando da sua vida, arrasando-os no sentido exato da palavra, e há quem resista aos obsessores, permanecendo no caminho do bem. Eles agem de variadas formas, inclusive sutilmente, de tal forma que se pode dizer que dão o tapa e escondem a mão, a fim de deixar o obsidiado em situação mais difícil, por tomar as iniciativas perigosas que eles induzem sutilmente, com aparência de casualidades e assim por diante. O próprio Allan Kardec alertava os médiuns para o perigo das obsessões, afirmando que se trata do maior escolho da mediunidade. Não que os não médiuns estejam isentos das obsessões, mas que ele, naquele momento, se dirigia aos médiuns. Há, realmente, falanges de desencarnados dedicados ao mal, como há encarnados igualmente mal intencionados. Chico Xavier, cuja missão era de alta importância para o progresso da humanidade, era vigiado permanentemente por desencarnados encarnados que queriam abortar seu trabalho missionário, cada um desses desviados do bem por motivos diferentes. Uns que odiavam desde épocas remotas e outros que discordavam da doutrina espírita e assim por diante. Quem age no bem incomoda quem age no mal, podemos ter certeza disso. Tenhamos cuidado, portanto, sem nos intimidarmos, todavia, a ponto de falharmos por missão. 1.2.1 Não subestimem o poder das trevas. As trevas são falanges dedicadas ao mal, organizados dentro do possível os que se dedicam aos mistérios destrutivos. Entendendo que não conseguirão abafar os julgamentos da própria consciência para sempre, revolta-se-lhes o coração com a certeza de que terão de se recompor moralmente e, assim, guerreiam todos aqueles que já se resolveram pelo retorno à casa paterna. Esses desviados são os filhos que ainda estão longe da casa paterna, empregando os recursos que o Pai lhes deu nas dissipações, nos desvios morais de toda a ordem. A frase acima foi proferida por Chico Xavier e tem inteira razão, pois não o diabo, criado por Deus para ser eternamente opositor do bem, mas é verdade que há muitos espíritos que pretendem assumir esse papel e o assumem realmente por milênios afora. Um dia despertam para o caminho do bem e alongam o caminho da volta, mas chegam ao aprisco do pastor, como todos os filhos de Deus chegam. 1.3 A força. Emmanuel é quem se referiu a essas falanges de espíritos apegados ao poder terreno, os quais continuam a agir dessa forma no mundo espiritual. Para desvincular-se dessas falanges e integrar-se nas equipes de trabalho de Jesus, a vontade tem de ser firme, o propósito inquebrantável, sendo alguns desses exemplos o próprio Emmanuel, cuja vida como Públio Lentulus Cornélio, retratada em seu livro Há 2000 anos, mostra como saiu das garras da força e passou ao aprisco do divino governador da terra. Reflitamos no trecho abaixo, analisando cada palavra, e vejamos o que é a força e se já nos desvinculamos dela. Há no mundo um conceito soberano de força para todas as criaturas que se encontram nos embates espirituais para a obtenção dos títulos de progresso. Essa força viverá entre os homens até que as almas humanas se compenetrem da necessidade do reino de Jesus em seu coração, trabalhando por sua realização plena. Os homens do poder temporal, com exceções, muitas vezes aceitam somente os postulados que a força sancionam os princípios com que a mesma concorda. Enseguecidos temporariamente pelos véus da vaidade e da fantasia, que a força lhes proporciona, faz-se mister deixá-los em liberdade nas suas experiências. Dia virá em que brilharão na terra os eternos direitos da verdade e do bem, anulando essa força transitória. Devemos encarar os integrantes da força, bem como os que integram as trevas com respeito, pois também são filhos de Deus e, um dia, despertarão, como nós já despertamos, para o bem. Estão exercitando seu livre-arbítrio, tanto quanto nós também o estamos. Não há motivo para os desprezarmos, por um lado, nem nos aterrorizarmos,
Por outro, são irmãos e irmãs que optaram, temporariamente, pela rebeldia, enquanto que já aprendemos a procurar o amor universal. 1.4 Sintomas de egoísmo. O número de sintomas de egoísmo é incalculável, evidentemente, mas apontaremos alguns, a título de alerta, para que analisemos a nós mesmos, e não aos outros, uma vez que nos compete evoluir, mas não ser fiscais da conduta alheia. Notemos se pretendemos dominar pessoas e assambarcar poder ou se pretendemos servir ao bem. Nossas intenções mais secretas aqui, à luz do julgamento da própria consciência, mostrarão se somos egoístas ou desapegados. 1.4.1 Fazer justiça com as próprias mãos. Quando falamos em fazer justiça com as próprias mãos, não nos referimos apenas aos que agridem seus semelhantes fisicamente ou por palavras, mas igualmente àqueles que pleiteiam o que julgam ser seus direitos por mero espírito de ganância, quando poderiam, muito bem, renunciar a eles sem que cheguem ao extremo da miserabilidade. Se analisarmos com as lentes mentais do egoísmo, sempre encontraremos pretensos direitos nossos sendo violados em toda situação e em toda parte, mas, se olharmos tudo e todos, com olhos bons, veremos que compensa viver sem litigar, fazendo como Jesus recomendou, em sentido figurado. Se alguém quer te obrigar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000, se quer tomar-te a túnica, dá-lhe também a capa, dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem e caluniam, orai pelos que vos fazem mal, se fizerdes o bem apenas aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial, pois assim também não procedem os maus. 1.4.2 Não perdoar. Quanto ao perdão, temos de considerar duas questões. 1. Ninguém faz mal ao outrem, ou seja, lhe causa prejuízo, a não ser que o pretenso prejudicado se coloque psicologicamente na posição sofrida de vítima. 2. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Por isso, não perdoar significa não entender o caráter pedagógico, construtivo, de tudo que nos acontece e que provoca sofrimento. Deus incentiva suas criaturas ao progresso intelecto-moral e deixa que uns sejam instrumento do progresso dos outros fazendo-lhes o bem ou o mal, pois ambos impulsionam para frente e para cima. Pode parecer filosofia barata, mas é pura e cristalina verdade. Por isso não se deve recusar o perdão, uma vez que os nossos ofensores estarão sendo nossos benfeitores ao nos obrigar a progredir. Demos sempre graças a Deus por tudo o que nos acontece, pois, como Pai de amor e sabedoria, Ele nos dá o frio de acordo com o cobertor. 2. Auxílio aos parentes e aos estranhos. Há quem auxilia apenas aos parentes, mas em nada favoreça os estranhos e vice-versa. Em ambos os casos há egoísmo, porque, no primeiro, prevalece o egoísmo da consanguinidade, ancestral reminiscência dos tempos passados, quando vivíamos em função do nosso clã, e, no segundo, aplica-se a lição de Chico Xavier da cruz de ferro e da cruz de palha, pois ajudar aos estranhos pode redundar em prestígio, evidência, destaque, reconhecimento público e ajudar aos parentes fica no limite apertado de 4 paredes e nenhuma evidência dá, assim. Muitos preferem carregar uma cruz de ferro, se ela dá destaque, a carregar uma cruz de palha, se não fica visível aos olhos do público. Entendamos que o egoísmo é muito mais sutil do que parece que, normalmente, procuramos disfarçá-lo até sob a máscara da caridade, da filantropia, do amor etc. Segunda parte. O desapego. 3. Desapego de tudo e apego a Deus. A importância deste texto da querida irmã Teresa fez com que o consideremos como uma extraordinária fonte de esclarecimento quanto ao tema desapego. Por isso, transcrevê-lo-emos na íntegra. Boa leitura. Bom estudo. Eu não tenho uma pedra onde assentar a cabeça. Jesus Cristo.
onde estiver teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus Cristo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Paulo de Tarso. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo. Não sou eu quem vive, mas é o Pai que vive em mim. Jesus Cristo. Introdução. Quando o espírito alcança o grau de compreensão de que é um ser imaterial e que suas encarnações visam apenas seu progresso intelecto-moral e nada mais que isso, sendo passageiras as construções no mundo imaterial, tanto assim que das civilizações do passado, no máximo, restaram alguns poucos vestígios, como se fossem material de demolição, reaproveitado em realizações novas, pois, por outro lado, também na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, apesar de continuar cumprindo suas obrigações como cidadão, profissional e pai ou mãe, passa a priorizar seus investimentos espirituais, preparando-se para a vida no mundo espiritual, que é nossa pátria definitiva. Para tanto, o desapego é uma virtude imprescindível, devido à sua abrangência, como veremos neste estudo, não se restringindo à mera doação de alguns bens materiais que já estão gastos pelo uso, que passamos às mãos dos momentaneamente mais necessitados que nós mesmos. Normalmente, quem pratica essa caridade incompleta está simplesmente repetindo indefinidamente, sem se decidir pelo passo seguinte, o primeiro degrau da virtude do desapego, que vai ao infinito, tendo Jesus como modelo, mantendo-se esses principiantes do desapego, na verdade, ligados pelo coração aos bens materiais, renunciando a algumas coisas supérfluas ainda a contragosto, pagando, perante Deus, o tributo da escravidão mental da observação criteriosa de Jesus. Onde estiver teu tesouro, aí estará o teu coração. O coração desses estará em sobressalto pelo medo das perdas e em pânico pelas efetivas aparentes perdas que Deus determinar na sua vida, inclusive com a desencarnação compulsória, que a todos aguarda inúmeras vezes durante a trajetória dos espíritos. O desapego deve ser interpretado de forma muito mais ampla que a relacionada a coisas, como os queridos irmãos podem depreender, já de início, sendo que, na sua forma ampla, é praticado por poucos, cuja compreensão já amadureceu, enquanto que a maioria retrata o estágio atual de cristianização apenas iniciante da humanidade do nosso orbe, caracterizado pelo descompasso entre a teoria da religiosidade formal e a prática cotidiana das leis divinas, ficando os primeiros restritos ao cumprimento de uma obrigação incômoda aconselhada pelas correntes religiosas em geral. Desapegar-se foi uma das lições mais importantes que Jesus procurou incutir na mente e no coração dos espíritos ligados à Terra. Porém, até o momento, alcançaram-se resultados comparáveis à construção da base de um grande edifício, mas a incompreensão ainda é muito grande, principalmente entre os encarnados, que aferram-se às posses e interesses materiais. As pessoas a quem se ligam em simbiose extenuante e a quem costumam querer tiranizar afetivamente, além de outros itens abrangentes, que iremos abordar neste estudo. Grande parte dos espíritos encarnados sofre pelos bens, interesses e pessoas que gostariam de ter à sua disposição, demonstrando incompreensão quanto aos objetivos primordiais da vida. Enquanto que há espíritos que estão no plano espiritual saudosos das objetividades puramente materiais, sendo-lhes recomendado, por isso, reencarnar com a brevidade possível, pois não se adaptam ao mundo verdadeiro, em que nada importa a não ser as virtudes e conquistas do espírito. O presente estudo representa o trabalho conjugado entre o aprendizado pessoal do médium, sob nossa orientação e de outros espíritos que por ele se interessam, o qual necessita realizar seu desenvolvimento espiritual, para melhor servir a causa de Jesus, para a qual recebeu a bênção da reencarnação, tanto quanto o nosso, do lado espiritual, procurando levar aos que habitam presentemente o mundo material as informações que os prepararão para viver melhor a ascensão moral mesmo durante a encarnação. São duas realidades que se interpenetram, como deve acontecer em benefício geral,
antecipando a realidade do mundo de regeneração, às cujas portas se encontra a humanidade terrestre, quando não haverão mais barreiras entre encarnados e desencarnados, mas sim um intercâmbio permanente e consciente entre as duas faixas vibratórias, a exemplo do que acontece aí no mundo material entre pessoas.